Nas nossas aulas sobre o ser no mundo, nós vimos como conhecer sobre os lugares que a pessoa está, os lugares que ela frequenta, os lugares que ela habita, né? As formas de habitar é também uma forma de conhecê-la. Conhecer sobre os objetos que são importantes para ela, perguntar sobre esses objetos significativos, né? Porque o sentido, ele não tá nem na pessoa, nem no objeto, tá na relação. Então vocês se lembram de exercícios que nós fizemos em que vocês descreveram espaços que são importantes para vocês, descreveram objetos que fazem parte das atividades do dia a dia. Então, conhecer uma forma de ser não é conhecer uma essência, não é conhecer uma natureza, mas conhecer uma forma de existir. E a escuta dessa forma de existir vem da pessoa contar sobre a relação com o mundo, a relação com os lugares, a relação com os objetos, a relação com o corpo, a relação com outras pessoas. Então, nós buscaremos bastante investigar sobre essa relação. Vocês se lembram que na aula que nós tivemos da Simone de Beauvoir, né, uma das escolhas mais fortes na vida dela foi justamente a de escrever. A escrita foi uma forma dela registrar em palavras as formas de existir. Ela via com bastante proximidade a escrita e a liberdade. E então ela foi investigando, né? Ela ficou bastante conhecida pelo livro O Segundo Sexo. Ela foi investigando as formas de ser mulher no mundo, as formas de existir como mulher, a condição de mulher, pensando justamente em como são os contextos de existência, as formas de existência, os modos de existir. Então, esse conceito de ser no mundo vai estar presente na escuta da clínica fenomenológica e existencial desde os seus primeiros momentos, né? Quando uma pessoa ela chega no consultório, tem essa observação de como foi a forma dela de chegar, né? Como é a forma dela de cumprimentar, a forma dela de abrir a porta, a forma dela de entrar na sala, como é a postura, como são as expressões faciais, as expressões de gesto. Existe uma atenção especial para esses detalhes. Eu vou colocar aqui abaixo o trecho do Irving Yalom em que ele conta que para o consultório dele tem um caminho, né, até chegar onde fica o consultório e que todos os pacientes passam por esse mesmo caminho. E que para ele isso traz dados terapêuticos ricos, no sentido de que cada pessoa comenta uma coisa desse caminho. É muito difícil alguém fazer esse caminho sem comentar algo, sem comentar das flores, sem comentar dos cheiros, ou alguém faz uma reclamação, fala, nossa, quanto barro, né? O quanto ouvir a forma que a pessoa fala do caminho que ela faz é também ouvi-la, é também ouvir sobre ela, é também ouvir sobre sua forma de ser no mundo. Então, eu me lembrei daquela aula em que nós falamos da música do Engenheiros do Havaí. Há tantos quadros na parede, há tantas formas de se ver o mesmo quadro. Então, imaginando que no consultório haja um quadro na parede, por exemplo, né, os diferentes olhares, as diferentes reações, os diferentes comentários são também formas de conhecer e de escutar a pessoa que nós escutamos.
No próximo vídeo eu vou falar um pouco do olhar para o agora, que é algo que a gente comentou na aula passada, né? O quanto o conceito de fenômeno nos convida a investigar o que a pessoa percebe, tal como ela percebe, no momento que ela percebe. Usarei o livro Desafios da Terapia para isso. E assim como o conceito de ser no mundo, né? Esse olhar para o agora mostra como essa atenção para os detalhes, essa atenção para o que nos cerca e para a relação do que nos cerca tem uma riqueza terapêutica bem interessante, uma riqueza terapêutica bem grande.